Oi, gente, de novo eu aqui, professora Zingara. Dessa vez, eu tinha comentado na aula de adjetivos que seria uma aula em duas partes, né? Onde a primeira aula seria adjetivos e a segunda aula seria sobre apócope. Então, agora essa aula de hoje vai ser sobre apócope, né? A segunda aula. Para a gente entender apócope, a gente tem que entender os adjetivos. Então, eu vou fazer uma pequena revisãozinha, tá? Qual é a função do adjetivo? O que ele faz? Ele qualifica ou determina o substantivo. Além disso, ele acompanha em gênero e número esse substantivo. Então, se for um substantivo feminino, o adjetivo vai estar na sua forma feminina. Se for um substantivo singular, o adjetivo vai estar na sua forma singular. Por exemplo, el coche rojo. Rojo é vermelho, né? Coche é uma palavra, é um substantivo masculino, então rojo está na sua forma, né, masculina, não roja. Enquanto la falda morada, falda é saia e morada é roxa. Então, substantivo masculino, feminino, né, e morada, que seria roxa e não roxo, né. Enquanto que, importante pontuar também, os adjetivos eles têm a sua forma masculina, feminina ou invariável. Quando a gente fala de invariável, a gente tem alguns adjetivos que não mudam. Então, ella es una chica muy inteligente. É a mesma coisa que dizer, né? No caso, o adjetivo fica igual quando a gente fala él es un chico muy inteligente. Inteligente não muda, independente de ser feminino ou masculino. Então, ele é invariável. E quanto a número, singular ou plural, a gente vê se o substantivo está no singular ou plural, e aí o adjetivo tem que acompanhar. Lembrando que ele tem que seguir a regra da formação de plural da sua palavra, né? Que, enfim, vocês já viram com a professora Elisa, então são essas mesmas regras que a gente segue. Importante também que às vezes caem algumas questões. O que é antônimo? Desculpa. Antônimo é uma palavra que tem significado contrário. Então, quando pedem o antônimo de inteligente, a gente vai falar ignorante. Enquanto que o sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado, tá? Além disso, os adjetivos, eles eram classificados de várias formas e tal, mas, que nem eu tinha falado na outra aula, o mais importante era a gente saber os adjetivos qualificativos, né? Qualificativos. Que é o que acaba caindo na prova em forma de vocabulário, em forma de falso amigo. Então, se atentem a eles, principalmente essas medidas de comprimento, tipo largo, ancho, estrecho, llano é importante também. Enfim, todos que estão aqui já caíram em prova em algum momento, por isso que a gente colocou para vocês. Mas deem uma olhada nessa tabela, deem uma olhada na tabela que tem na apostila de vocês. Agora, falando finalmente, né, sobre apócope, que é o conteúdo da nossa aula. O que é apócope? Apócope é a supressão de um fonema ou sílaba ao final de uma palavra, ou seja, a gente tira um pedacinho da palavra no final, tá? E essa retirada de pedacinho da palavra vai acontecer quando tiverem regras, tipo, só vai apocopar quando for em uma determinada situação que cabe dentro de uma regra, tá? Então, cada palavra tem a sua regra para apocopar. Por exemplo, aqui a gente tem el piso de Maurício es el primero. Então, o andar do Maurício é o primeiro. Enquanto Maurício vive no primeiro piso, a gente vê que na primeira frase está primeiro e na segunda frase está primeiro. Por quê? Porque a palavra primeiro, ela vai apocopar, né? Assim que a gente chama, quando a palavra sofre apócope, ela vai apocopar, quando ela estiver antes de um substantivo masculino e singular. Ou seja, Maurício vive no primeiro piso. Aqui, o primeiro está na frente do piso, que é um substantivo masculino singular. Por isso, ele leva acento. Ele vai sofrer apócope. Então, eu coloquei aqui em número 1 a 4, se não me engano, onde a gente tem os grandes grupos de regras, tá? Então, primeira regra. Melhor, regra geral, antes. Apócope é sempre antes do substantivo. Se tiver depois,
Se o adjetivo tiver depois do substantivo, já não pode apocopar, tá? Então saibam disso. Sabendo disso, regra número 1. É o adjetivo antes de substantivo masculino e singular. Que palavras vão sofrer apócope quando tiverem assim? Bueno, malo, alguno, ninguno, primeiro, terceiro e uno, tá? Todas elas vão perder o O, então vai ficar buen, mal, algún, ningún, primeiro, terceiro e un. Um exemplo, tá? Él es un mal vecino. Vecino é vizinho, tá? Então, ele, a gente pode ver aqui também que esse ele tá com um acento. Então, a regra de acentuação desse ele é o acento diferencial, né? Que ele tá querendo dizer o ele mesmo, e não o artigo definido. Mas, enfim, fecha parênteses, tá? Él es un mal vecino. Aqui o mal tá na frente do substantivo masculino singular, que é o vecino. Então, ele sofre apócope. Não precisa ficar malo vecino, vai ficar mal vecino. No tengo ningún problema. Mesma coisa, problema é um substantivo masculino singular, então o ninguno vira ningun. Atentar. Alguno e ningun, quando estão em alguno e ninguno, não levam acento, mas algum e ningun tem a última sílaba tônica, né, como sendo sílaba tônica, e são terminadas em N. Isso é a regra das oxítonas, então, quando nessa forma, elas levam acento, porque seguem a regra das oxítonas. Aqui tem vários outros exemplos que vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? Substantivo masculino ou feminino singular. Regra 3, masculino ou feminino plural. E regra 4 é a regra do santo. Exercícios. De novo, vou passar para as respostas, vocês vejam deem uma pausa, né? Para poderem fazer as questões sem colar. De todos mis primos, solo me llevo bien con uno. Tengo 21 anos. Aqui, por que 21 tá nessa forma pouco ocupada, enquanto que o uno não tá? Porque o 21 tá na frente do... Ai, peraí. Gente, meu computador fica aparecendo uma notificação, por isso que eu tô pausando, tá? Mas vou continuar. Então, tenho 21 anos. Por que tá certo? Porque ele tá antes do substantivo masculino. Enquanto que de todos mis primos solo me llevo bien con uno, esse uno não tem nenhum substantivo do lado dele para ele justificar, nenhum substantivo masculino singular que justifique ele ser apocopado. Agora, questão 2. Vive sem nenhum amigo. Nenhum tá antes de amigo, que é um substantivo masculino singular, então pode ser apocopado. Ella hizo una buena presentación. Lembrem, é bueno, né, que pode ser apocopado bueno ou buena, que pode ser apocopado em buen. Mas a regra do buen... De novo aqui trancando, mas enfim. Mas a regra do bueno e do buen é só quando for um substantivo masculino singular. E aqui, a presentación é feminino, né? Então, ella hizo una buena presentación, não é a forma pouco ocupada. E depois, Alberto es un mal diretor. Diretor é substantivo masculino singular, então pode ser apocopado. Alternativa 3. Alternativa não, questão 3, tá? Para hablar espanhol hay que tener buen gusto. Eduardo Galeano es un gran escritor. Buen gusto. Gusto, substantivo masculino singular, pode apocopar, então ao invés de bueno vai ficar bueno. Enquanto que na alternativa B, Eduardo Galeano es un gran escritor. A regra do grande é substantivo ou masculino ou feminino singular, né? Então, escritor tá certo porque é um substantivo masculino. Depois é a questão 4. Los tres son grandes amigos. Não vai apocopar porque, né, amigos é uma palavra no plural e a regra do grande só serve para singular. Mañana es el día de San Juan.
É san porque só vai ser santo quando o nome do santo começar com to ou com do. Então tá certo. No me gusta vivir em grandes ciudades. Ciudades, de novo, substantivo masculino, mas que tá no plural. Então o grandes tem que ficar no plural também. Ficaria até estranho a gente falar no me gusta vivir em grandes ciudades. Fica esquisito. Agora aqui a gente tem questão de vestibular, tá? Pedro foi um buen pintor. Havia. Ai, agora que eu vi que tem duas respostas certas. Havia um gran almacén en mi barrio e fuiste um niño muy malo. Enfim, tanto a resposta B quanto a resposta E estão certas. Ainda o E ficou com erro de digitação ali. Por quê? Pedro foi um buen. Por que o buen vai apocopar? Porque pintor é um substantivo masculino que está no singular. Então, vai apocopar. Almacém, mesma coisa. Vai apocopar porque é o substantivo masculino singular. E fuiste um niño muy malo. O malo não vai apocopar porque ele não tem um substantivo à direita dele. Para que justifique que ele seja apocopado. Na questão 2, não tenho nenhum problema com esse professor. Ponto, né? Fernando Alonso foi o terceiro melhor piloto em los entrenamientos. E le deseo un buen apetito. Não tenho nenhum problema. Por que tá certo? Porque problema, o nenhum, ele segue a regra do substantivo masculino singular. Problema é um substantivo masculino singular, então pode apocopar. Fernando Alonso foi o terceiro melhor piloto. Mesma coisa, substantivo masculino singular, que no caso é o piloto, né? Então ele também pode apocopar. E le deseo un buen apetito, la mesma coisa. Eu tô misturando português e espanhol, né? Vocês viram. Mas, enfim, gente. É isso. Eu tô tentando fazer essas aulas. Como eu não consegui gravar as aulas ao vivo, vou tentar a partir dessa, mas enfim, não sei se é o meu MConf que tá dando problema. Eu tô gravando as aulas de maneira mais curta, para não ficar tão longa e tão chata para vocês realmente poderem usar elas para revisar ou para ver a aula que perdeu de uma forma curta que não seja muito maçante, tá? É isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, podem me chamar. Eu quero que vocês façam também os exercícios da apostila sobre adjetivo e apócope, tá? Abraço.